Gandhi afirma que a felicidade nasce da harmonia entre o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos. Essa definição propõe uma visão da felicidade não como um estado passageiro de prazer ou como algo condicionado por fatores externos, mas como uma manifestação natural de coerência interna. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a agradar, adaptar-nos e muitas vezes esconder o que sentimos, essa ideia nos convida a um retorno à autenticidade. A felicidade, segundo essa perspectiva, não é apenas um objetivo, mas um reflexo da nossa integridade. Pense em como nos sentimos quando agimos de forma contrária ao que acreditamos. Há desconforto, culpa, dúvida. Mesmo que o exterior pareça calmo, por dentro há ruído. Isso acontece porque estamos desalinhados de nós mesmos. Por outro lado, quando nossos pensamentos mais íntimos se expressam com honestidade através das palavras e se materializam em nossas ações, experimentamos uma sensação de completude. É como se nossa existência estivesse fluindo de forma natural, sem esforço, porque não há partes internas em conflito umas com as outras. Essa visão de Gandhi também propõe que a felicidade não é uma emoção isolada, mas um estado de consonância. Quando estamos em harmonia conosco, somos menos suscetíveis às influências externas, menos dependentes da aprovação alheia e mais conectados com o que realmente importa. É uma forma de liberdade. Não a liberdade de fazer o que se quer, a qualquer custo, mas a liberdade de ser quem se é por inteiro sem máscaras, sem contradições internas. Antes de qualquer palavra ou ação, tudo começa com o pensamento. É nele que construímos nossos valores, julgamentos e intenções. Pensar com clareza significa desenvolver a capacidade de reconhecer o que realmente acreditamos, sem nos enganar, ou reproduzir ideias alheias apenas por conveniência. Muitas vezes no piloto automático, agimos e falamos com base em pensamentos não examinados, crenças herdadas, medos, expectativas externas, e isso gera um desalinhamento sutil, mas profundo, entre quem somos e o que mostramos ao mundo. Refletir com clareza exige coragem, requer parar, escutar a si mesmo e perguntar: o que eu realmente penso sobre isso? Ou essa ideia é minha, ou eu apenas a absorvi para me encaixar? Esse exercício de honestidade interna não é simples. Muitas vezes, ele nos coloca frente a frente com dúvidas, contradições ou áreas em que não temos tanta certeza quanto gostaríamos. Mas é justamente nesse terreno incômodo que surge a oportunidade de autoconhecimento verdadeiro. Quando cultivamos pensamentos conscientes e alinhados com nossos princípios, todo o resto tende a se organizar melhor. As palavras passam a ter mais sentido, e as ações se tornam extensões naturais do que já está claro internamente. Por isso, pensar com clareza não é um luxo filosófico, mas uma prática fundamental para quem busca viver de forma íntegra e feliz. A mente clara ilumina o caminho para a congruência entre o ser, o dizer e o agir. A fala é a ponte entre o mundo interno e o externo. É através dela que revelamos nossos pensamentos, nossas intenções e aquilo em que acreditamos. Falar com autenticidade significa usar essa ponte de forma honesta, transparente e alinhada com quem realmente somos. Não se trata de dizer tudo o que pensamos sem filtro, mas de comunicar com verdade, responsabilidade e coerência. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes há um abismo entre o que as pessoas dizem e o que realmente sentem ou acreditam. Isso pode ocorrer por medo do julgamento, pela busca de aceitação ou por insegurança. No entanto, quanto mais nos afastamos da verdade em nossa fala, mais difícil se torna estabelecer relações significativas. As palavras, quando não são autênticas, soam vazias, e esse vazio é percebido mesmo que inconscientemente por quem nos escuta. Falar com autenticidade é um ato de presença. É estar inteiro no momento da comunicação
e permitir que a nossa verdade interior encontre forma nas palavras. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas sim buscar uma comunicação onde haja honestidade emocional. Quando falamos com o coração alinhado à mente, criamos um espaço de confiança com os outros e conosco. Passamos a ser vistos como pessoas verdadeiras, confiáveis, consistentes. Além disso, quando falamos com autenticidade, fortalecemos nossa própria identidade. Cada vez que dizemos o que realmente pensamos com respeito e clareza, afirmamos quem somos e reforçamos nossa autoestima. A autenticidade na fala não é apenas uma ferramenta social, mas um pilar da integridade pessoal. É ela que mantém a conexão entre pensamento e ação viva e fluida. A ação é onde tudo se concretiza. De nada adianta pensar com clareza e falar com autenticidade se nossas atitudes não acompanham esse alinhamento. Agir com integridade significa transformar o que acreditamos e expressamos em comportamentos reais, consistentes e visíveis. É a etapa mais exigente da congruência, pois é nela que enfrentamos o teste do mundo real, das tentações, dos atalhos, das pressões externas e das limitações internas. A integridade nesse contexto não é simplesmente fazer o certo, mas fazer o que está de acordo com os seus valores mais profundos, mesmo quando ninguém está olhando. É manter-se fiel à sua verdade, mesmo em momentos em que seria mais fácil ou mais cômodo fingir, omitir ou se adaptar ao que é conveniente. Essa coerência entre palavra e ação é o que nos dá força moral. É o que transforma a fala em algo que inspira, em vez de apenas impressionar. Agir com integridade também tem um efeito profundo sobre a confiança pessoal. Cada vez que você honra aquilo que acredita por meio das suas ações, você se sente mais inteiro, mais forte. A sua identidade se solidifica, sua autoestima cresce, e você passa a sentir que pode contar consigo mesmo. Isso é fundamental, porque muitas inseguranças vêm do simples fato de sabermos, em algum nível, que não estamos vivendo de acordo com o que dizemos ou pensamos. Além disso, para os outros, a ação é a linguagem mais clara. Palavras podem ser bonitas, mas é o comportamento que realmente comunica quem somos. Quando nossas ações refletem nossos valores, geramos credibilidade. Passamos a ser vistos como pessoas confiáveis, coerentes e dignas de respeito. Não porque tentamos parecer assim, mas porque vivemos assim. Um dos efeitos mais transformadores da congruência entre pensamento, fala e ação é o fortalecimento da confiança em si mesmo. Quando você vive de forma alinhada com seus princípios e sentimentos, começa a perceber que pode se guiar por sua própria bússola interna. Isso gera uma sensação poderosa de estabilidade. Você se conhece, sabe o que acredita e tem coragem de viver de acordo com isso. E mais importante, você passa a confiar em si, não apenas em momentos tranquilos, mas também nas situações difíceis, nas escolhas delicadas, nas crises. Muita da ansiedade que sentimos no dia a dia vem da dúvida: será que estou fazendo a coisa certa? Será que estou me traindo? Será que estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Essas perguntas nos corroem quando há uma distância entre o que pensamos e o que estamos fazendo, quando nos sentimos, mesmo que de forma sutil, vivendo uma mentira. A congruência elimina essas dúvidas, porque ela nos devolve um senso de coerência. Quando você está em paz com suas escolhas, por mais difíceis que sejam, há uma força interior que sustenta você. Essa confiança pessoal não é arrogância, nem autossuficiência cega. É uma confiança serena, que vem do conhecimento e da fidelidade a si mesmo. Ela se constrói aos poucos, em cada pequena escolha alinhada com seus valores. Cada vez que você age de acordo com o que acredita, mesmo que ninguém perceba, você envia uma mensagem para dentro de si: eu sou confiável. E isso muda tudo. Muda como você se posiciona no mundo, como se comunica, como estabelece limites, como encara desafios
e até como lida com o fracasso. Ter essa confiança não significa estar sempre certo, mas estar inteiro. E isso, por si só, já é um tipo de felicidade profunda, a de saber que você está sendo quem realmente é, com verdade e integridade. Assim como a congruência fortalece a confiança em si mesmo, ela também exerce um impacto direto na forma como os outros nos percebem. Pessoas que pensam, falam e agem de maneira coerente transmitem segurança. Elas são vistas como confiáveis porque não criam dúvidas sobre suas intenções. Quando você encontra alguém cujas palavras são sustentadas pelas ações, naturalmente sente que pode confiar e, no mundo das relações humanas, essa confiança é um dos pilares mais valiosos que se pode construir. Vivemos em um tempo em que muitas relações são marcadas por superficialidade, aparências e discursos cuidadosamente montados para agradar. Isso gera desconfiança. Tornamo-nos mais céticos, mais atentos a contradições e, muitas vezes, mais fechados. Nesse cenário, a congruência se destaca como uma forma rara de verdade. Pessoas autênticas que dizem o que pensam e vivem o que dizem criam uma atmosfera de honestidade ao seu redor. Mesmo quando cometem erros, são mais facilmente perdoadas, porque são percebidas como genuínas, humanas, íntegras. Além disso, quando os outros percebem sua congruência, tendem a se sentir mais à vontade para também serem autênticos. Sua postura se torna um exemplo silencioso, um convite à sinceridade. É assim que se constrói respeito duradouro, não pela imposição, mas pela consistência entre o que se diz e o que se faz. A confiança dos outros não se compra com palavras bonitas ou promessas grandiosas, mas se conquista, dia após dia, com atitudes que confirmam quem você é. Portanto, ser congruente não é apenas um ato de fidelidade a si mesmo, é também um presente para os outros. É dizer, com o próprio comportamento, você pode confiar em mim porque o que eu mostro é o que eu sou. E poucas coisas são tão poderosas quanto isso nas relações humanas, sejam elas pessoais, profissionais ou sociais. Quando há desalinhamento entre o que pensamos, dizemos e fazemos, um tipo de tensão interna começa a se formar. Esse estado de incongruência, mesmo que pequeno ou aparentemente inofensivo, cobra um preço alto com o tempo. Muitas vezes, ele se manifesta como ansiedade, insatisfação, insegurança ou um sentimento indefinido de estar fora do lugar, como se estivéssemos vivendo uma vida que não é totalmente nossa. Isso acontece porque, em algum nível, o nosso eu mais profundo percebe que estamos vivendo em conflito com nossa verdade. Esse tipo de desconexão gera o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, uma sensação desconfortável que surge quando nossos comportamentos não estão em harmonia com nossos valores ou crenças. Um exemplo simples: se você valoriza a honestidade, mas se vê constantemente dizendo meias-verdades para evitar conflitos ou agradar os outros, seu inconsciente vai perceber essa incoerência, mesmo que você racionalize ou tente ignorá-la. O resultado? Culpa, perda de autoconfiança e uma erosão lenta da própria identidade. Além dos efeitos internos, a incongruência também se reflete na maneira como os outros nos veem. Quando há um descompasso entre o que falamos e o que fazemos, nossa credibilidade sofre. As pessoas começam a perceber que há algo falso ou incoerente em nossa postura. Isso pode comprometer relacionamentos, gerar desconfiança e até fechar portas em oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém confia plenamente em alguém cuja fala não encontra respaldo nas ações. É importante destacar que todos nós, em algum momento, caímos na incongruência. Faz parte do processo humano de amadurecimento. O problema não está em errar, mas em ignorar esse desalinhamento ou torná-lo um hábito. O preço da incongruência aumenta quando ela se torna constante e normalizada. Por isso, a busca por alinhamento não é um ideal de perfeição, mas um compromisso contínuo com a verdade interior.
Muitas vezes pensamos em autenticidade como uma qualidade inata, algo que algumas pessoas simplesmente têm. Mas, na verdade, a autenticidade pode e deve ser cultivada como uma habilidade social fundamental. Em um mundo marcado por aparências, máscaras sociais e comunicação artificial, ser autêntico é um diferencial poderoso. Não é apenas uma questão de ser verdadeiro consigo mesmo, mas também de se relacionar com os outros de maneira mais eficaz, humana e significativa. Quando somos autênticos nas interações sociais, transmitimos uma energia que é percebida quase que instintivamente. As pessoas se sentem mais à vontade ao nosso redor, porque não precisam adivinhar nossas intenções. Isso cria um ambiente de confiança mútua, o que facilita conversas mais honestas, colaborações mais saudáveis e vínculos mais profundos. A autenticidade desarma, aproxima, cria conexão real, algo raro, mas extremamente valorizado em qualquer tipo de relação. É importante, no entanto, diferenciar a autenticidade de impulsividade ou rigidez. Ser autêntico não é dizer tudo o que se pensa, nem agir sem considerar o impacto no outro. É expressar quem você é de forma consciente, respeitosa e sem se trair. É possível ser honesto e, ao mesmo tempo, gentil. É possível mostrar vulnerabilidade sem perder dignidade. E quanto mais praticamos isso, mais natural se torna a habilidade de se comunicar com clareza, presença e verdade. Além disso, desenvolver essa habilidade é libertador. Você começa a se relacionar com os outros sem a necessidade de manter uma persona ou um papel. Não há mais a pressão de agradar ou de parecer algo que não é. Você passa a atrair pessoas e oportunidades que ressoam com o que você realmente é, e não com uma versão fabricada para agradar. Essa liberdade social é um dos efeitos mais satisfatórios da autenticidade. Poder se mostrar sem medo e ser aceito exatamente como é. Viver em congruência, pensar, falar e agir em harmonia é, na prática, trilhar o caminho da autorrealização. Esse alinhamento interno nos coloca em contato com nossa essência e nos permite viver com um propósito. Quando não há mais dissonância entre o que sentimos e o que expressamos ao mundo, a vida se torna mais leve, mais significativa. Não precisamos mais nos ajustar para caber em moldes externos. Apenas seguimos sendo quem somos, com verdade. A autorrealização não é um destino distante, mas um estado que se manifesta em cada escolha coerente, em cada ato fiel aos nossos valores. E é justamente essa fidelidade a si mesmo que transforma a existência em algo pleno, porque a felicidade, como ensinou Gandhi, nasce da paz de estar inteiro consigo mesmo.